Bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Comissão de Constituição e Justiça retoma daqui a pouco discussão sobre denúncia contra o presidente Michel Temer. Reunião foi até 1h30 dessa madrugada. 67 deputados já se manifestaram sobre o relatório que pede a abertura de processo criminal contra o presidente da República. Do corredor das comissões, ao vivo, Cassiana Tormin. Na sala da CCJ já está tudo pronto para recomeçar os trabalhos e já começou a movimentação de jornalistas e assessores. Você vai ver também como repercutiu entre os deputados a condenação do ex-presidente Lula. Hoje é quinta-feira, 13 de julho. Agora em Brasília, 8h58. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. Recomeça daqui a pouco, às 9h da manhã, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a denúncia por corrupção passiva contra Michel Temer. Por mais de 14 horas, até por volta de 1h30 da manhã de hoje, os deputados discutiram o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que recomenda a abertura de processo criminal contra o presidente da República. 67 deputados já fizeram uso da palavra. Pelo menos 30 ainda aguardam para discutir o relatório ao longo do dia de hoje. Vamos conferir como foi o dia de ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Os primeiros deputados chegaram às 7h20 da manhã desta quarta. Para garantir lugar na lista de inscrição de oradores, muitos parlamentares tomaram café da manhã na porta da CCJ. Cerca de 30 deputados e um batalhão de repórteres e assessores estavam a postos quando o plenário da comissão foi aberto. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Pacheco, abriu a sessão 2 horas depois. Já havia quase 90 inscritos para falar. Os debates começaram às 11h20 com o deputado Paulo Maluf. Eu peço aos senhores aqui, rejeitem essa denúncia do Procurador-Geral da República, que é uma denúncia absolutamente vazia, sem nenhuma base nem jurídica nem econômica. Todos os 132 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, 40 deputados não membros e todos os líderes partidários puderam se inscrever. Cada parlamentar só podia falar uma vez e alternadamente, um contra e outro a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer. Não podem pairar dúvidas sobre a conduta do presidente da República. A sociedade, o povo brasileiro tem o direito de saber se o presidente da República de fato praticou esses crimes, praticou esses atos ilícitos de tamanha magnitude e de tamanha gravidade. Por acordo, não haveria obstrução e nem requerimento de encerramento das discussões. A previsão, então, era de mais de 40 horas de debates. Falam em investigação, quando, na verdade, o que eles querem é a punição, porque a consequência imediata, se aprovado fosse, não será o seu relator, seria o afastamento do presidente. E é isso que a oposição quer. Se essa casa negar, ela estará dizendo para a sociedade brasileira: alguns podem cometer crimes e permanecer impunes. Alguns podem praticar crimes diante de toda a nação e não serão responsabilizados porque essa casa os protege. Esse grupo do Planalto, que conduziu esse golpe asqueroso, comandado por Temer, do qual fazia parte Gedel Vieira Lima, que está preso hoje, Eduardo Cunha, que está preso hoje, Rodrigo Rocha Loures, que foi preso e foi solto, esse grupo não pode mais continuar. Nós temos que tomar uma atitude em conjunto com a opinião da maioria do povo brasileiro. Eu vi aqui ilustres deputados dizendo: se não dermos autorização, estamos impedindo. Não estamos impedindo nada. As investigações podem prosseguir. O que nós estamos impedindo é que se afaste o presidente da República sem justificativa, sem prova, sem materialidade. Nós não estamos aqui dando perdão aos fatos e nem tampouco anistiando o que aconteceu. Simplesmente, essas coisas vão ser analisadas pelo Supremo após o término do mandato, daqui a 1 ano e meio. Neste momento, nós precisamos estar com a maioria da sociedade brasileira, que rejeita este governo, não apenas pela sua agenda, mas porque ele está enfiado na lama até o nariz. E nós precisamos permitir que seja investigado o comandante desse esquema criminoso desse país, em nome
da redenção deste parlamento e da democracia brasileira. Dois fatos externos tiveram repercussão nos debates: a conclusão da votação no Senado da reforma trabalhista e o anúncio da condenação do ex-presidente Lula. Líderes do governo já contabilizavam 4 partidos fechando a questão a favor de Temer. Segundo eles, outros 3 se juntariam até a votação no plenário. Ao final da reunião, o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, comentou o primeiro dia de discussão, quando, segundo ele, foi garantido o direito democrático a todos os deputados que quiseram fazer uso da palavra. Ele fez uma previsão de quando deve acontecer a votação do relatório. A votação pode ser que ela ocorra na quinta-feira, logo ao final da discussão, quando o último discutir, é dada a palavra ao relator, deputado Sérgio Sveiter, para uma réplica de 20 minutos. Na sequência, a defesa técnica do presidente, aos advogados que têm acompanhado toda a discussão também, que poderão falar pelo mesmo prazo de 20 minutos. E na sequência, aquela fase de encaminhamento, de orientação e de votação do parecer. O importante é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados possa cumprir o seu papel dentro do regimento, de acordo com os princípios de direito, entregando ao plenário da Câmara um parecer para que seja votado sobre a possibilidade ou não de o presidente da República ser processado criminalmente. É difícil falar horário, nós vamos, sobretudo, garantir o acordo, garantir que todos os deputados falem, e o horário vai ser uma consequência do cumprimento do acordo para que todos falem na CCJ. A gente vai agora ao vivo ao corredor das comissões conversar com a repórter Cassiana Tormin, que já acompanha a movimentação por lá, a expectativa para a retomada dos trabalhos lá na CCJ. Cassiana, bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, hoje está mais tranquilo, não teve aquela fila como a gente viu ontem, né? Aí na reportagem, aquela fila de deputados, porque ontem vários deles já tiveram a oportunidade de falar. Mas já está tudo organizado, vários jornalistas, assessores também, alguns deputados também já começaram a chegar por aqui. E a assessoria da Comissão de Constituição e Justiça confirmou que faltam ainda 39 deputados que já estão inscritos, que devem ter a palavra agora na retomada da reunião, e outros podem se inscrever ainda. Portanto, realmente não dá para prever qual o horário para finalizar essa reunião de hoje. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aqui os deputados Ivan Valente, do PSOL, representando aqui a oposição, e o deputado Fausto Pinato, que é vice-líder do PP, da base governista. Bom dia, deputado. Como que o senhor avalia esse dia de ontem? O senhor acha que a reunião foi tranquila, era já dentro do esperado? Olha, eu acho que foi importante, foi tranquila, né? Dentro da acalorada discussão, foi tranquila. Acho que o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, conduziu de maneira espetacular. Esperamos que encerramos essa discussão e votamos rápido esse relatório, porque quanto mais rápido a resposta para o país, mais rápido para o desenvolvimento do país. O governo tem aí o apoio já de 4 partidos que declararam apoio, né, para rejeitar esse relatório do deputado Sérgio Sveiter, incluindo o partido do senhor, que é o PP, e esses 4 partidos aí totalizam 22 votos. Além desses, o senhor acha que vai ser tranquilo conseguir o apoio de outros deputados também? Olha, dentro da CCJ eu entendo, até porque tecnicamente está muito tranquilo. Até porque a gente percebe até que a oposição, de certa forma, até respeitosamente, viu nessa condenação do Luiz Inácio Lula da Silva, o qual acho que também tecnicamente, juridicamente, faltava algumas coisas. Eu não gosto de fazer nenhum parecer político, mas sim técnico. Agora, com uma diferença, lá no Sérgio Moro, as delações ficaram presos, o pessoal pagou multa, e aqui no Supremo, o pessoal do JBS saiu pela porta da frente confessando mais de 200 crimes. Existe um angu, é por isso que o povo não está indo para a rua, porque existe alguma coisa de errado nessa delação. Vamos ouvir então a opinião do deputado Ivan Valente. Como é que o senhor avalia esse primeiro dia de discussão, deputado? Olha, primeiro eu quero denunciar para todo o povo brasileiro que o que foi feito aqui, fechamento de questão em partidos que têm número excessivo de denunciados, réus e investigados, nunca ocorreu. Em segundo lugar, se trocou mais de 20 membros. Isto mostra o desespero do governo para tentar aprovar aqui na CCJ, mas tem o plenário também. Primeira questão. E segunda questão, eu acho que a materialidade das provas, né? A fita gravada com Joesley Batista e as afirmações do presidente da República, colocando claramente que ele tinha um interlocutor privilegiado lá na garagem do Palácio, secretamente
para fazer tenebrosas transações e, mais do que nunca, receber propina e, além de tudo, de maneira clandestina, como ele disse na fita, sempre pela garagem. Então, as provas para o indiciamento, e veja, isso não é necessariamente a condenação, são os indícios, e os indícios são muito graves e sérios, e a população brasileira espera que se faça justiça e se parta para o afastamento de um governo corrupto explicitamente. Deputado, agora ontem, no primeiro dia, a maioria dos deputados que falaram, que se pronunciaram, foram contra o presidente Michel Temer. O senhor acha que isso indica alguma coisa para o resultado da votação? Olha, isso só sinaliza de que os defensores ainda de Michel Temer têm pouco a falar, porque a oposição é muito minoritária na casa e foi a que mais falou. É lógico que o governo quer ganhar tempo, mas para a sociedade, quer dizer, como se ventilou todo o debate, coloca o governo numa defensiva. O governo, na verdade, está rigorosamente utilizando o fisiologismo, o clientelismo e a corrupção para cooptar a gente, para impedir que a denúncia prossiga. Porque verbas de 12 milhões foram liberadas. 12 bilhões, é muito dinheiro, entende? Cargos e ameaças de expulsão pelos partidos. Então, isso tudo vai se refletir no plenário. Mas vamos lembrar de outra coisa. Tem mais 2 denúncias pela frente, que é a obstrução de justiça e formação de quadrilha. Nesse sentido, eu acho que a sustentabilidade desse governo é inviável, apesar dele praticar todas as maldades contra os trabalhadores ainda no governo. Foi o caso da reforma trabalhista, que, na nossa opinião, é um massacre do direito dos trabalhadores brasileiros. Por isso, esse governo precisa sair imediatamente. Cassiana, deputado Ivan, deputado Pinato, eu interrompo vocês um pouquinho para a gente ampliar um pouco o assunto, porque com as atenções todas voltadas para a análise da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ, ontem não teve votação no plenário da Câmara. Mas a tribuna do plenário foi o principal palco de repercussão de outro fato que abalou a política brasileira nessa quarta-feira, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença foi estabelecida pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. A gente vai saber um pouco como é que foi a repercussão aqui na Câmara dos Deputados. A condenação se refere a um dos processos que o ex-presidente Lula responde no âmbito da Operação Lava Jato. Para o juiz Sérgio Moro, Lula recebeu propina de mais de 2 milhões de reais da construtora OAS, em forma de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista. Também foi condenado por ocultar e dissimular esse recebimento. A decisão sobre a prisão foi deixada para a segunda instância. A condenação do ex-presidente Lula acirrou ainda mais a tensão entre partidos governistas e de oposição e dominou os discursos no plenário. Deputados oposicionistas criticaram a decisão. Presta a interferir no jogo político. No momento que nós estamos aqui nesta casa decidindo os destinos de um presidente da República acusado da prática de crime comum, Sérgio Moro, como é de praxe na sua atuação, vai em busca dos holofotes, vai em busca da celebridade, vai em busca de interferir no jogo político e profere essa sentença absolutamente lamentável, uma sentença nula, uma sentença atentatória ao direito. Não há provas para condenação. Novamente rasgar a Constituição e o Código Penal para condenar Lula. Mas a nossa expectativa é muito clara, que é a destruição desta peça pela segunda instância. Lula terá sua absolvição, e nós temos certeza disso, pela reação da sociedade brasileira. Já os deputados da base governista elogiaram a condenação. Pela primeira vez, um presidente denunciado. Pela primeira vez, um presidente que está passando por um processo de autorização aqui do Parlamento para que possa ser julgado no Supremo. E também estamos vivendo hoje, pela primeira vez na história do nosso país, um ex-presidente da República ser condenado a 9 anos e meio de prisão. Momentos difíceis, momentos que entristecem a classe política, ou pelo menos aqueles que querem que o Brasil viva a boa política, mas
Momento de celebração porque a justiça está sendo feita. Dói a verdade. Lula hoje foi condenado por um juiz sério, a justiça brasileira está funcionando. É verdade, Lula não é o único corrupto desse Brasil. Ele coordenou e comandou o maior sistema de corrupção da história desse país. Que todos sejam julgados e que a lei seja aplicada para todos os brasileiros. Lideranças partidárias ainda avaliam que a condenação de Lula vai ter reflexos nos debates aqui na Câmara e mais para frente nas eleições presidenciais do ano que vem. Agora nós temos certeza disso. Lula é o principal candidato, primeiro colocado em todas as pesquisas desse país. E ele, exatamente por isso, é alvo desses interesses que querem retroagir no país. Alguém que é tecnicamente condenado pela justiça sob a força da Operação Lava Jato, com certeza encontrará respaldo na sociedade. Há um tempo hábil bastante para que a lei da ficha limpa possa prevalecer com eventual condenação em segunda instância. Então, acredito que para 2018 o jogo político está zerado. Na mesma decisão, o ex-presidente Lula foi absolvido do crime de corrupção envolvendo o armazenamento do acervo presidencial. Cassiana, como é que isso repercutiu aí na CCJ? Isso muda alguma coisa? Pode mudar, influenciar o voto de algum deputado? Eu vou transferir essa pergunta, então, para o deputado Ivan Valente. O senhor acha que essa condenação do ex-presidente Lula influencia e como que foi isso ontem aqui na Comissão de Constituição e Justiça? Eu acho que não podia ser no pior dia. O juiz Moro resolveu dar a sentença tão esperada depois do massacre dos trabalhadores da reforma trabalhista e no dia que a CCJ está aqui discutindo a abertura ou não do processo contra o presidente Temer. Então, nós que combatemos a corrupção, o PSOL, entende que é contra a impunidade, é a favor das investigações, mas é a favor do direito de defesa do Estado de Direito, tem a dizer o seguinte: o juiz Sérgio Moro agiu politicamente, isso é verdade. Segundo lugar, ele tem uma suspeição, ele cometeu 2 grandes erros durante todo o processo de Lula: a condução coercitiva e também liberar a fita entre Dilma e Lula, e isso criticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então ele devia ser julgado suspeito para julgar essa ação. Então a visão persecutória predominou e por isso eu acho que essa sentença é uma decisão muito mais política, sem materialidade de provas, mas certamente deu um fôlegozinho a Temer aqui, que está na Berlinda, e com caso de materialidade comprovada, com fita gravada, entende? E com corrupção de mala de dinheiro, que são 2 coisas diferentes e 2 estágios diferentes de condenação. Então, certamente, essa foi uma decisão política do juiz Sérgio Moro. Houve, então, aqui a opinião aqui do deputado Fausto. O senhor acha que essa definição aí, esse julgamento, essa condenação do ex-presidente Lula influencia aqui? E como é que o senhor prevê aí essa votação, essa análise final do relatório aqui na Comissão de Constituição e Justiça, votação e a previsão também para o plenário, que existe essa expectativa de votar talvez até amanhã no plenário? Olha, é importante que se diga aqui um fato, né? Primeiro, que em todos os partidos existem pessoas com problemas e sem problemas. Ontem mesmo eu estava lá no plenário lá, grande parte da oposição está na relação da JBS, e nem por isso a gente pode chamar de corrupto ou que se venderam. Agora é importante a gente fazer um paradigma, que eu vi o colega dizer o seguinte: que a questão do Sérgio Moro, eles dizem que o Sérgio Moro é perseguidor, que o Sérgio Moro é tendencioso, mas lá com o Sérgio Moro, todo mundo que delatou não saiu pela porta da frente não. Ficou preso, devolveu o dinheiro e está com tornozeleira. Em relação à sentença, como eu não sou um cara irresponsável, como parte da oposição, não vou fazer nenhum juízo de valor porque eu não conheço o processo. Então eu acho que deve se prevalecer o princípio constitucional de inocência até o trânsito julgado. Agora, fazendo um outro paradigma, queria dizer que o Sérgio Moro nunca foi militante político de nenhum partido, como é o caso do ministro Fachin, né? Quem indicou o ministro Fachin? Né? A questão do procurador-geral, quem que indicou o procurador-geral? Então eu estabeleço que existe muito mais insegurança jurídica na denúncia do presidente Temer, que eu tenho insegurança, até porque a gente vê o relator, advogado da Globo, o procurador, de uma maneira contundente, poderia esperar fechar, né? Mas de maneira duvidosa, e num momento ruim também,
Momento ruim que nós estamos com a reforma trabalhista, outras reformas, né? Quanto à questão das outras denúncias, a gente vê que a Procuradoria ou os deputados da oposição têm informação privilegiada perante o Ministério Público, porque eles ficam sabendo antes das coisas acontecer. Então a gente fica muito preocupado com a falta de segurança jurídica que estamos vivendo nesse país. Por outro lado, se vier crime de formação de quadrilha, só para você entender, o crime meios absorve o fim. Na verdade, se for em cima dos mesmos fatos, desculpa, eu sou advogado, não votei no Temer, sou um cara independente, desculpa, está faltando um pouco de sensibilidade, coerência e senso de justiça. Em relação à votação, eu queria dizer ao povo brasileiro, aqui não é uma questão de ser PMDB, ou PT, ou PP, ou PSDB. É uma questão de ter confiança e consciência com o país. Nós vamos deixar o país sangrando até quando? Está o mundo inteiro esperando uma decisão da comissão e do plenário. Agora, dizer que tem férias, que vão para o triplex lá do Guarujá, não. Entre as férias da minha família e o interesse do país, eu vou ficar com o interesse do meu país. Nós temos que evitar essa sangria. Vamos parar de demagogia e vamos pensar em primeiro lugar o interesse do país. Em relação a essa denúncia específica, não existe prova contundente, aqui não deve operar um indúbio pro societá, porque o único cidadão precisa de autorização da Comissão de Constituição e Justiça. E o legislador foi muito inteligente, não mandava para a Comissão de Ciência e Tecnologia, deve ter no mínimo de técnica. E esse processo não prescreve, irá para o Supremo quando ele deixar de ser presidente, mas dentro da técnica, dentro da prova, não existe prova cabaz incontestável. Então deve apurar o indúbio pro réu, porque o fato de admitir essa denúncia, bem diferente do caso do Eduardo Cunha, o qual eu fui o relator, o primeiro relator, já existe o pré-afastamento do presidente. Isso sim é uma penalidade indireta. Nós temos que parar de blá blá blá, ter técnica e fazer dentro da legalidade e não se curvar diante de Ministério Público que de maneira exagerada vem agindo de maneira até ideológica e partidária. Obrigada, deputado Fausto Pinato. Deputado Ivan Valente, a gente volta com você no estúdio, Carol. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputados. Bom dia. E a sessão do Congresso Nacional, teria sido marcada para segunda-feira, foi antecipada para hoje, essa quinta-feira, às 4h da tarde. A convocação foi feita pelo presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira. Deputados e senadores devem analisar vetos presidenciais e 2 projetos orçamentários importantes, o que garante 102 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes até o final do ano e o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2018. Você já viu nessa edição do Câmara Hoje como foi a repercussão aqui na Câmara da condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o primeiro dia na Comissão de Constituição e Justiça, que discutiu por 14 horas o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que recomenda a abertura de processo criminal contra o presidente da República, Michel Temer. Agora, em Brasília, 9h21. Você vai ver depois do intervalo. Em comissão geral, o plenário da Câmara debateu os cortes no orçamento para a área de ciência e tecnologia. A Comissão de Trabalho discutiu o papel das agências reguladoras e formas de melhorar a prestação de serviços. E mais. A lei que permite a entrada forçada de agentes de saúde em imóveis suspeitos de terem focos do Aedes aegypti já completou 1 ano. Os detalhes em instantes. Em Brasília, 9h22. O Câmara Hoje está de volta. Vamos mais uma vez ao corredor das comissões, porque a repórter Cassiana Tormin nos traz agora informações sobre uma audiência pública que acontece na Comissão de Direitos Humanos. Não é isso, Cassiana? Exatamente. A Comissão de Direitos Humanos vai discutir daqui a pouquinho o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, 27 anos do ECA. E para falar sobre isso, está conosco a deputada Érica Cocai, que é do PT aqui do Distrito Federal. Bom dia, deputada. Qual o objetivo desse debate? Primeiro, nós precisamos reafirmar a importância e o marco que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que criança e adolescente são prioridades absolutas, são sujeitos de direitos. Aliás, essa prioridade absoluta consta da nossa própria Constituição, mas diz, são sujeitos de direitos, não são coisas, não são objetos, são sujeitos e sujeitos de direitos. E passam por uma etapa das suas vidas muito peculiar e, ao mesmo tempo, são detentores da doutrina da proteção integral. Por isso, o Estatuto ele tem os direitos, as políticas sociais asseguradas aos adolescentes, ou seja, quando falamos em prioridade absoluta, nós estamos dizendo que
todo o Estado e a sociedade, porque a responsabilidade pela doutrina da proteção integral é do Estado, é da família e é da sociedade. Mas o Estado e a sociedade têm que priorizar os direitos de criança e adolescente. Então o Estatuto, ele começa com as políticas básicas, o direito a todas as políticas, o direito de ser amado, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à existência humana na sua plenitude, não pela metade. E depois ele vem e fala das medidas de proteção, ou seja, quando um desses direitos é violado, há que se ter mecanismos para proteger essa criança e este adolescente. E depois ele vem e fala das medidas socioeducativas, que são medidas que estabelecem, ou seja, responsabilizações para adolescentes a partir dos 12 anos. O Brasil responsabiliza a infração cometida a partir de 12 anos. Alguns dizem que no Brasil há uma impunidade nas medidas socioeducativas, lê do engano. Nós temos várias medidas socioeducativas e há que se ter uma lei, se tem uma lei específica para o sistema de medidas socioeducativas, para que você possa, naquele adolescente infrator, e a grande maioria dos adolescentes, eles entram na vida infracional por crime contra o patrimônio. Numa sociedade que diz todos os dias, eu só te respeito se você tiver, ou seja, que prioriza e sacraliza o próprio consumo e que diz a esse adolescente, você não vai ter. São duas mensagens, consuma para eu te respeitar, e a outra mensagem da vida real é você não vai consumir. Então os adolescentes entram na vida infracional por crime contra o patrimônio. Então veja, se você falha nas políticas sociais, se falha nas políticas, nas medidas de proteção, você tem ainda uma tentativa da sociedade, em grande medida, de estabelecer um sentimento de vingança ao adolescente que vai na vida, ou que adentra a vida infracional e o faz, na sua esmagadora maioria, não por atentados à própria vida, mas por infrações ligadas ao consumo ou infrações ligadas ao patrimônio. Deputada, além dessa questão aí ligada às medidas socioeducativas, que a senhora já mencionou aí algumas faltas que essa legislação na prática tem, quais são as outras políticas públicas, as outras áreas de direitos em que a senhora vê que o ECA ainda não foi colocado em prática, que a sociedade ainda tem que aperfeiçoar? Eu penso o seguinte, se pensa muito em mudar o ECA, antes de se criar os mecanismos e os instrumentos necessários para que ele passe a existir. Nós temos muitas medidas, ou unidades de internação, de medidas socioeducativas de internação, que se assemelham a presídios. E quanto mais ela se assemelha ao presídio, mais ela se aproxima dos índices de reincidência que os presídios têm. Ou seja, que não se considera que ali você tem a oportunidade de fazer uma abordagem individualizada e em profundidade para que esse adolescente ressignifique a sua vida, interrompa a sua trajetória infracional. O que eu digo é que onde é que está a prioridade absoluta? Onde está a prioridade absoluta se nós temos um governo e um governo federal que congela os recursos para a educação? Como é possível assegurar a prioridade absoluta e as políticas públicas? As políticas públicas, elas são enganchadas uma na outra, como são os direitos. Eu não asseguro um direito se eu não assegurar outros direitos. Ou seja, e se eu não tiver uma educação de qualidade, como eu terei outras políticas públicas de qualidade? Então, portanto, penso eu que nós deveríamos estar discutindo nesse momento, quais mecanismos nós precisamos criar nesta casa, não para ferir o ECA ou ferir o princípio da doutrina de proteção integral e a condição de sujeito de direitos de crianças e adolescentes, mas para que os gestores possam estar cumprindo a efetivação de políticas públicas que assegurem a prioridade absoluta. O gestor tem que prestar contas. Como é que eu permito que eu tenha dinheiro para liberar emendas, como está acontecendo hoje nessa discussão aqui na Câmara, que diz respeito a aceitar ou não a denúncia contra Michel Temer? Eu tenha bilhões, se fala em 6 bilhões ou 4 bilhões, para liberar emendas de parlamentares, e eu não tenho recursos para a educação, e eu não tenho recursos para a creche. Então, portanto, eu diria, os gestores deveriam prestar contas de quanto está sendo concedido ou sendo efetivada a prioridade absoluta para criança e adolescente, e se não tivessem as contas ou a prioridade absoluta assegurada, deveriam
incorrer em crime de responsabilidade. É preciso, portanto, que nós construamos, penso eu, mecanismos para a implementação do ECA e não cedamos a esta lógica, que é uma lógica do ódio, é uma lógica construída por uma cultura do medo, a cultura do medo que ignora, por exemplo, que os adolescentes são muito mais vítimas de violência do que vitimizadores. Os dados estão aí. Nós estamos falando de 0,017% da população adolescente que está em cumprimento de medida de internação. Mas parece que o grande perigo da nossa sociedade são os adolescentes. Não, o grande perigo da nossa sociedade são aqueles gestores que não priorizam a criança e o adolescente. Aí eu lembro de Betinho, e lembro com muita saudade de Betinho, que ele dizia, quando a gente não consegue mais ver numa criança, é porque ela foi vítima de tantas violações que a gente só consegue ver o que fizeram com ela. O que digo isso? Quantas crianças estão sendo vítimas de exploração sexual nesse momento? Quantas crianças estão sendo vítimas de abandono? Quantas crianças estão sendo vítimas da fome, porque a fome voltou a figurar no cenário nacional com este governo? Quantas crianças estão sendo vítimas da ausência de uma escola? Enfim, quantas crianças estão sendo vítimas nesse momento e estão sendo invisibilizadas? E essa invisibilização muitas vezes só é rompida quando este adolescente comete um ato infracional. E quando ele vai para uma medida de internação, torna-se invisível de novo. Por isso é preciso aprender com as mães a coragem e a capacidade de não desistir nunca das nossas crianças e dos nossos adolescentes e responsabilizar os gestores que acham que é mais importante comprar parlamentares para ter o voto e a subserviência dos parlamentares do que ter políticas para crianças e adolescentes. Tá certo, deputada, muito obrigada e bom trabalho lá na Comissão de Direitos Humanos. A gente volta aí com você, Carol. Obrigada, Cassiana. Obrigada, deputada. O plenário da Câmara recebeu os principais representantes da ciência e tecnologia no país para debater a atual situação do setor. A discussão acontece no momento em que mais de 20 cidades brasileiras realizam a Marcha pela Ciência, em protesto contra cortes no orçamento. Os representantes dos principais setores que impulsionam a inovação no país falaram sobre as conquistas que o Brasil alcançou nos últimos anos, em áreas como saúde, produção de alimentos e tecnologia. O objetivo é fazer um apelo sobre a importância de se manter recursos para a pesquisa no país, que tem potencial de maiores avanços se houver incentivo. Somos o país mais eficiente na produção de alimentos e temos Embrapa. Extraímos petróleo em águas profundas e temos Petrobras. Produzimos aeronaves vendidas para o mundo todo e temos Embraer. Respondemos rapidamente à crise do Zika. Tudo isso tem ciência e tecnologia e CNPq embutido. O Brasil foi capaz de transformar os seus solos pobres e ácidos em solos férteis, tão férteis quanto os dos maiores líderes da agricultura no mundo. O Brasil foi capaz de tropicalizar cultivos, vejam a soja, vejam o boi tropical. O Brasil foi capaz de desenvolver uma base de práticas sustentáveis inigualáveis que não existe no mundo. Tudo isso com base no investimento seguro, permanente, contínuo em educação, em capacitação e em ciência. A pesquisa pública é o grande motor do desenvolvimento, não só aqui, mas em qualquer parte do mundo. Quem tirou petróleo do fundo do mar? Quem tornou esse país autossuficiente em petróleo? Ele não era. Ele importava tudo. Ele hoje é autossuficiente graças à pesquisa universitária. A minha universidade, a UFRJ, e a COP, que é o Centro de Pós-Graduação, desenvolveu tecnologia junto com outros para que o Brasil tirasse petróleo a 3 mil metros de profundidade. Só 3 países do mundo sabem disso. As vacinas que a Fiocruz produz, de doenças como essa agora, que está voltando a febre amarela, nós estamos na mão dos cientistas. Os debates no plenário da Câmara fazem parte da Marcha pela Ciência. Uma mobilização que acontece em mais de 20 cidades do país contra os cortes no orçamento anunciados pelo governo em março deste ano. O presidente da Associação Brasileira de Ciências citou o exemplo da FINEP, a empresa pública ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O orçamento passou de 400 para 30 milhões de reais neste ano. São cortes que estão impossibilitando o funcionamento de laboratórios importantes no Brasil. Laboratórios, por exemplo, que têm trabalhado sobre epidemias emergentes, como Zika, febre amarela, que por falta de insumos
estão encerrando suas atividades. Ciência, tecnologia é investimento, não é gasto, não devia estar sujeita ao teto de gastos aprovados pelo Congresso. O que nós vamos fazer? Fechar instituições centenárias? Vamos fechar o CNPq, a FINEP? Vamos fechar os institutos ligados ao Ministério? O governo federal anunciou cortes de aproximadamente 2,5 bilhões de reais para este ano na área de ciência e tecnologia. É o menor orçamento em 12 anos. O compromisso dos parlamentares é tentar reverter os cortes e garantir mais recursos para a área na votação da lei orçamentária para o próximo ano. Precisamos ter no orçamento da União um critério, um mecanismo que impeça o contingenciamento de verbas destinadas para a pesquisa. Neste momento, interditar o avanço na ciência e na tecnologia no Brasil é um crime de lesa pátria, porque compromete seriamente a nossa soberania. Vamos voltar mais uma vez lá no Corredor das Comissões para conversar de novo com a repórter Cassiana Turmin sobre a movimentação, sobre como está a movimentação aí na entrada da CCJ. A reunião já começou, Cassiana? Sim, a reunião aqui na Comissão de Constituição e Justiça já começou. Vou mostrar aqui do lado de fora. Para entrar aqui dentro da sala da comissão, somente as pessoas autorizadas, né? A segurança aqui da Câmara está aqui controlando essa entrada, então somente parlamentares, pessoas autorizadas, assessores. E aí, então, como a gente disse, os debates aqui já começaram, né? O plenário da CCJ já está cheio, vários deputados aqui, também muitos jornalistas, assessores. E neste momento aqui, o deputado Rubens Ottoni aqui fazendo o seu pronunciamento, que foi retomada então essa discussão do relatório do deputado Sérgio Sveiter. E como a gente já falou, a expectativa é que a reunião demore ainda bastante tempo, porque no início da manhã já tinham 39 deputados inscritos, cada um deles dispõe de 15 minutos para fazer o seu pronunciamento. Carol? Cassiana, vamos ver até que hora que vai isso então hoje. Vamos ver agora quais foram os outros destaques aqui da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira. Deputados querem que o Banco Central reveja as alterações feitas nas normas do Plano Agrícola de 2017-2018 e que, na visão deles, prejudicam o cooperativismo brasileiro. Segundo os parlamentares, as decisões dificultam o acesso ao crédito, principalmente para pequenos agricultores. O assunto foi discutido na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. A Comissão do Esporte promoveu debates sobre a obesidade infanto-juvenil. O encontro recebeu o apoio da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção da Obesidade de Crianças e Adolescentes. Atualmente, 57% dos brasileiros estão acima do peso e 20% sofrem com obesidade. Especialistas defenderam a realização de campanhas educativas e políticas públicas para combater o problema. A Comissão de Trabalho realizou uma audiência pública com integrantes de várias agências reguladoras, como a ANEEL, Anvisa, ANTT e Ancine. Os participantes debateram o papel dessas agências e discutiram formas de melhorar a prestação dos serviços. As agências regulam serviços como aviação civil e transportes terrestres, telecomunicações e energia elétrica, vigilância sanitária e cinema, entre outros. O representante da OAB, que participou da audiência pública na Câmara, lembrou que elas fiscalizam e acompanham serviços públicos prestados por empresas privadas, ajudam no crescimento da economia e precisam de independência em relação ao governo. A gente entende que essa autonomia administrativa, ela tem que vir aliada a uma autonomia financeira e também ao poder decisório dela, sem qualquer influência de política ou que seja, qualquer característica que seja governamental, mas sim numa situação realmente totalmente técnica. A autonomia também foi cobrada pelos representantes de sindicatos de servidores que trabalham nas agências reguladoras. Diretores também lembraram a importância de valorizar os profissionais técnicos, mesmo que os dirigentes sejam nomeados pelo presidente da República. Para a chefe de gabinete da Agência Nacional de Energia Elétrica, o maior desafio do setor é se livrar do contingenciamento de recursos do governo. Ela cobrou total autonomia orçamentária e financeira das agências reguladoras. Nós temos receitas próprias, essas receitas são cobradas do consumidor de energia elétrica e o que a gente precisa fazer é conseguir ter autonomia para gerenciar esse recurso. No final, não, como um representante lá falou da própria OAB, o que fazer com esse recurso que está sobrando?
devolver para o consumidor. A gente tem que ter essa autonomia. Hoje a gente não tem essa autonomia. A gente faz fomento, a gente faz regulação, fiscalização, inspeção e faz controle de serviço público e de um produto adequado para a sociedade. Então a gente acredita que as agências, enquanto instituição, elas hoje são praticamente um núcleo de inteligência da sociedade para fomentar o crescimento econômico nesse país. O subchefe da Casa Civil da Presidência da República defendeu a aprovação do projeto de lei do Senado que tramita na Câmara, que uniformiza regras para as agências reguladoras. Uma das propostas é obrigar a divulgação periódica de relatórios de prestação de contas. O PL, então, ele tenta homogeneizar todos os mandatos, deixar mandatos de 5 anos com não possibilidade de recondução, homogeneizar os requisitos e todo o processo decisório da agência. É importante que, antes de cada ato, tenha uma análise de impacto regulatório que mostre para a sociedade por que aquela regulamentação está sendo adotada, quais são os custos e benefícios, quais as opções que foram ponderadas e que tenha uma consulta pública efetiva de todas as normas. As agências controlam 70% do PIB brasileiro. É preciso que nós consigamos proporcionar autonomia para que as agências cumpram o seu papel atendendo às expectativas da sociedade. A lei que permite a entrada forçada de agentes de saúde em imóveis suspeitos de terem focos do Aedes aegypti já completou 1 ano. O mosquito é responsável pela transmissão de zika, dengue e chikungunya. Na época em que a lei foi sancionada, o país vivia uma epidemia dessas doenças. A lei aprovada pelo Congresso Nacional trata de ações para combater o mosquito Aedes aegypti. Uma delas permite a entrada sem autorização do proprietário em imóveis suspeitos de terem foco do mosquito. Uma medida que ajudou a reduzir em 90% o número de casos de dengue, zika e chikungunya 1 ano depois de a lei entrar em vigor. O deputado Nilton Cardoso Júnior comemora o resultado. Nós tomamos uma medida muito efetiva que, compondo com outros fatores, foi responsável, em 2017, no acumulado do ano, pela redução de 90% dos casos de infecção por essas 3 doenças. Ou seja, a lei pegou, a lei criou cultura. Esse professor e médico epidemiologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília lembra que o Brasil, como outros países das Américas, já esteve livre do Aedes aegypti durante os anos 70. Mas com o crescimento das cidades, o problema voltou e as dificuldades para combater a proliferação do mosquito só aumentaram. Apesar de a lei ser importante, ele faz um alerta. Primeiro, que as populações todas se conscientizem de que não devem ter criadouros potenciais desse mosquito nas suas casas. Segundo, a vigilância sanitária deve buscar controlar esse mosquito nos pontos estratégicos. Terceiro, utilizar inovações para que a gente possa eventualmente conviver com esse mosquito sem que ele transmita essas doenças. E agora a gente vai voltar ao corredor das comissões para conversar mais uma vez com a repórter Cassiana Tormin, saber as últimas informações por lá, também o que mais que tem de audiência pública aí nas comissões da Câmara. Cassiana. Pois é, apesar de que a maioria das atenções está voltada aí para a Comissão de Constituição e Justiça, eu vou destacar aqui alguns dos assuntos que vão ser debatidos aqui de manhã e à tarde também aqui nas comissões. Primeiro, um debate aqui sobre as hidrovias do Mercosul, um seminário que vai ser realizado pela Comissão de Viação e Transportes. Também a Comissão de Trabalho vai promover aqui um debate importante, uma audiência pública sobre o projeto de lei que incentiva a contratação de menores aprendizes. A Comissão de Seguridade Social e Família vai realizar um seminário sobre a Política Nacional de Dispensação de Fármacos, que tem a ver aí com a distribuição de medicamentos no país. A Comissão de Educação vai debater os impactos da redução do orçamento nas instituições federais de educação superior e destaco também aqui uma audiência pública da Comissão de Cultura para discutir o corte de recursos aí para o Fundo Nacional de Cultura e o plenário Ulisses Guimarães vai realizar a partir das 10 horas da manhã uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Música e da Viola Caipira. É isso, Carol. Obrigada, Cassiana. E nessa edição do Câmara Hoje você viu como foi a repercussão aqui na Câmara da condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
e o primeiro dia na Comissão de Constituição e Justiça, que discutiu por 14 horas o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que recomenda a abertura de processo criminal contra o presidente da República, Michel Temer. Em comissão geral, o plenário da Câmara debateu os cortes no orçamento para a área de ciência e tecnologia. A Comissão de Trabalho discutiu o papel das agências reguladoras e as formas de melhorar a prestação de serviços. E essa edição do Câmara hoje está chegando ao fim. Hoje é quinta-feira, 13 de julho, agora em Brasília, 9 horas e 44 minutos. A gente fica agora com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que discute o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que pede, então, o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer.